ouvir o que Jesus, através do Espírito de Deus, Ele quer falar conosco. Eu acredito que todos nós que estamos aqui viemos para ouvir o que Deus vai falar através da sua palavra. Glórias ao nome do Senhor. O culto de terça-feira é um culto que geralmente eu prego, mas não olhe para o vaso, porque o vaso é limitado, mas olha para o que está dentro do vaso, que é Deus, que é o Espírito Santo. Porque se nós olharmos para o vaso, para o exterior, nós vamos se decepcionar, porque os seres humanos são limitados e falhos. Mas Cristo Jesus é perfeito e Ele está aqui dentro do vaso para falar conosco. Quem crê assim, diga amém. Amém. Aleluia. Há muitas pessoas que deixam de receber grandes bênçãos de Deus e vitória porque eles estão acostumados a olhar para o vaso, né? Mas o crente que olha para o dono do vaso, né, para aquele que está dentro do vaso, é um crente que tem visão espiritual. E esta pessoa, com certeza, ela tem humildade para ouvir os outros. Louvado seja o nome do Senhor. E a pessoa que tem humildade para ouvir os outros diante da presença do Senhor, é uma pessoa que com certeza Deus não vai desamparar, Deus não vai deixar ali, mas com certeza Ele já está estendendo a mão e vocês vão sair daqui vitoriosos pelo poder que é no sangue do Cordeiro. E Deus já está me revelando aqui que a mão dele está sendo estendida sobre aqueles que estão dando liberdade para o Espírito Santo. A mão dele vai de encontro a alguém essa noite, aleluia, porque os maiores milagres não acontecem com multidão, acontece com poucos. Percebo, estava só Tiago, João, aleluia, louvado seja Deus, Pedro, Tiago e João dentro da casa de Jairo, e somente eles três com Jesus, aleluia, e o pai da menina viram a menina ressuscitar. A multidão estava do lado de fora e não puderam ver aquele milagre, porque era uma turma de murmuradores incrédulos que só seguiam Jesus por causa do pão, aleluia, dos benefícios do Evangelho. Mas os maiores milagres acontecem com poucas pessoas, porque a fé é para todos, mas não é de todos a fé. E nesta noite Deus está dizendo, vocês que vieram aqui, não se decepcionem. Jesus está em nosso meio, através do Espírito Santo, e Ele está dizendo, a minha mão já está estendida, e eu vou derramar do meu Espírito, eu vou derramar da minha presença, e quando eu derramar da minha presença, tu vais sair daqui com certeza, com um grande milagre espiritual para a tua vida, e quem sabe vai ser a tua noite mais maravilhosa da vida que tu vai dormir. E Deus falava comigo hoje, até comentei com a Rafaela ali na casa dela, estava eu, a minha esposa Roselaine e a irmã Cladir ali visitando a Rafaela, e a Rafaela ouviu eu falar essa palavra, mas Deus me tocou para falar novamente, aleluia, sobre Eclesiastes capítulo 3, que vai dizer, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Deus falava para mim sobre a lei da semeadura, louvado seja o nome do Senhor. Está escrito numa das cartas de Paulo, evangelista Adelano, que tudo que o homem plantar, isto também ele vai colher, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isto ele vai colher. Percebam comigo, se eu plantar limão, eu não vou colher laranja, eu vou colher limão, porque eu plantei limão, louvado seja Deus. Mas se eu plantar laranja, eu vou colher laranja. E existe esta lei diante de Deus, a lei da semeadura. Isto é bíblico. A Bíblia diz que quem planta vento, colhe tempestade, diz a palavra de Deus, lá baixando e comanai. Então Deus está nos chamando a atenção para quê? Para nós começarmos
a plantarmos coisas boas, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos plantar o bem enquanto é tempo. Nós precisamos plantar o bem, precisamos plantar o amor, precisamos plantar a paz, precisamos plantar fé. Quem planta fé, glórias a Deus, ele vai colher milagres e respostas de Deus. Cada culto que a gente vê, irmão, a gente sempre aprende algo novo com Deus e com o Espírito Santo. Por mais conhecida a palavra que seja, se nós estivermos ligados no Espírito Santo, aleluia, em comunhão com Deus, nada vai ficar desapercebido. Nós vamos detectar o que Deus está falando, e quando a gente perceber o que o Espírito de Deus está falando e tiver fé, o milagre pode acontecer a qualquer momento. Lá baixando e covasnai. Então quem planta fé, ele colhe respostas e milagres. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está nos chamando para nós plantarmos coisas boas, coisas de bem, aleluia, plantarmos amor, como eu falei, paz, como eu falei, fé, como eu falei, plantar esperança, plantar santidade diante de Deus, plantar justiça, plantar a verdade, aleluia, e deixar de plantar coisas ruins. Percebam, eu falei antes, quem planta vento, colhe tempestade. Há muitas pessoas, Robson, que elas plantam vento e elas colhem tempestade. O que quer dizer isso? Se intrometem em assuntos alheios, são mexeriqueiros, são pessoas maldizentes, são pessoas blasfemadoras, murmuradoras, que não têm uma palavra de fé, não têm uma palavra de esperança. A boca deles, disse Jesus, é um sepulcro caiado, porque está cheio de imundícia, de fofoca, de mentira, de calúnia, de intriga, causador de contenda, divisão, violência. São pessoas que não têm coisas de Deus para oferecer, e aí tem assuntos inúteis para falar com as pessoas. E quem planta vento, colhe tempestade. Aleluia. Tem gente que planta vento, planta tanto fuxico e mexerico, alabracandaraia, que depois vai colher luta para si, e ainda vai botar Deus na prova, dizendo: estou sendo perseguido, estou sendo caluniado. Não, é as pessoas que buscam sarna para se coçar, é as pessoas que buscam a confusão para elas querem tomar o lugar do pastor, elas querem tomar o lugar do profeta. E a Bíblia diz: se nós fomos chamados para ser profeta, é para ser profeta. Se nós fomos chamados para ensinar, é para ensinar. Se nós fomos chamados para cantar, é para cantar. Se alguém querer se intrometer em algo que não é para ele, ele vai buscar luta para si, porque está plantando vento e vai colher tempestade. Tem gente que se intromete em tanta coisa e depois diz que é o diabo que está perseguindo, mas não é. É a plantação de coisas ruins. Se pregasse a palavra, se pregasse o evangelho, se falasse do amor de Deus, aleluia, e fosse usado por Deus com unção, e fosse cheio do Espírito Santo, não ia ter luta para si. Quem está entendendo, diga amém. Glórias a Deus. Deus está nos ensinando aqui o caminho da vitória, né? Glórias a Deus. Labaxandaraia. Então, Jesus nos chamou para quê? Jesus nos chamou para plantarmos coisas boas. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, o que é pregar o evangelho? É plantar coisa boa. Quando eu vou e prego o evangelho de Jesus, eu estou pregando algo bom, e eu vou colher o que, pastor? Nós vamos colher almas para Jesus, nós vamos colher vidas para Deus. Quando nós plantamos o evangelho, quando nós pregamos o evangelho, nós estamos plantando a salvação no coração das pessoas. É Deus da glória, aleluia. Por que tem muitas pessoas que não querem vir para os cultos mais? Por que tem muitas pessoas
que não querem mais botar os pés na igreja, por conta de pessoas que abrem a boca fora do tempo, por conta de pessoas que ao invés de orar, eles murmuram, atrapalham o trabalhar do Espírito Santo e não pregam o Evangelho. A cabeça está cheia de crítica. Nós não fomos chamados com capa de juiz para estar criticando e condenando as pessoas. Nós fomos chamados para ser intercessor na oração e pregar a palavra. Nós fomos chamados para transmitir o amor, para transmitir a misericórdia, para dar uma oportunidade para alguém chegar próximo da gente e a gente transmitir o poder do amor, o poder do Evangelho, o poder da paz lá baixando e aleluia, aleluia. O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia, e as almas estão feridas por Satanás. O diabo tem desgraçado muitas pessoas, e quando elas vêm para a igreja, elas vêm machucadas. Elas vêm machucada, ferida dentro da igreja, e nós vamos lá tentar ganhar aquela alma, e aquela alma vem, e aí de repente alguém desequilibrado, por quê? Porque só sabe plantar coisa ruim, só sabe falar coisas críticas e destrutivas. A pessoa vai lá e larga uma palavra de desânimo para aquela alma que chegou ferida, lavacando é própria, e a pessoa pensa assim: poxa, se na igreja traz essa confusão, eu não vou ir mais na igreja. Lavacando é plomanai, porque estão plantando a contenda na igreja. Se não for para edificar, meu irmão, não vamos abrir a nossa boca. Se não for para ganhar almas para Jesus, não vamos abrir a nossa boca. Ah, mas eu fui chamado para pregar a verdade. Sim, nós fomos chamados para pregar a verdade, mas não para desrespeitar as pessoas, mas não para ser com falta de educação na vida. Nós temos que ter jeito, nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter a graça de Deus, nós temos que pregar a verdade, doer quem doer, sim, mas nós temos que transmitir também o Espírito Santo, a glória de Deus lá baixando e comanaia. Aleluia. Mas por que isso? Coração ansioso, quer falar, quer resolver as coisas no grito, não tem paciência, não planta longanimidade, quer fazer as coisas para ontem, e com Deus não funciona assim. Aleluia. A Bíblia diz que Deus levou 7 dias para criar, aleluia, todas as coisas na terra. Foram 7 dias. Para uma mulher gerar uma criança leva de 6 para 9 meses. Isso quer dizer que a mulher vai ter que ter o quê? Paciência, longanimidade e muito amor e carinho até que a criança venha a ser gerada. E se nós queremos ganhar almas para Jesus nesse lugar, nós vamos ter que ter muita graça, nós vamos ter que ter muita longanimidade, nós vamos ter que ter muita paciência, nós vamos ter que saber esperar o tempo certo até que Cristo venha nascer na pessoa. Aleluia. Para tudo há um tempo determinado. Quem está entendendo diz amém. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Veja, tudo tem um tempo determinado. O problema da gente é que a gente está à frente do tempo ou nós estamos atrás do tempo. Mas Deus não quer que a gente vá na frente e nem atrás. Deus não quer que a gente seja inquieto, mas também Deus não quer que a gente seja preguiçoso. Deus quer que a gente vá na marcha certa, no ritmo certo. Deus quer que a gente vá na perseverança. Deus quer que a gente vá no ritmo dele. Se for para dar glória, dá glória. Se for para orar, ora. Se for para jejuar, jejua. Vai na marcha de Deus. Não apressa as coisas. Não está conseguindo fazer tudo de uma vez. Vai no passo a passo. Vai no conta-gota mesmo. Cada grão, um grão após o outro. Alabrachando e comanaia. É melhor você ir no passo a passo do que correr que nem lebre e se cansar e parar na beira do caminho e chutar o pau da barraca e não querer ser mais crente. Então vai na tua paciência mesmo, vai gemendo, vai chorando, vai acreditando, vai perseverando, que uma hora Deus vai fazer uma obra completa, e quando Ele fazer essa obra completa, tu vai colher as respostas que tu espera da parte de Deus. Quem quer resposta de Deus, levanta a mão e dá glória a Deus.
Alabaia. Veja, para tudo há um tempo determinado. Estava falando ali para a Silvana e para a Thaís. Um certo homem que morou no interior me contou uma experiência. Ele disse que a laranjeira leva 10 anos para crescer e dar os seus primeiros frutos. 10 anos, sabe o que é isso? 10 anos? 10 anos. Depois de 10 anos, tem que deixar um ano ela sem colher o seu fruto, porque segundo a ciência da agricultura do interior lá, quando a laranjeira dá os seus primeiros frutos, tem que deixar, porque aqueles frutos é como se fossem os filhos dela. E quando deixa ela se alegrar com os primeiros filhos, no próximo ano da sua safra, ela vai dar frutos viçosos, gostosos, suculentos, graúdos, e vai ser uma árvore frutífera boa. Mas se tu colher os primeiros frutos dela, ela até vai dar fruto, mas vai dar fruto mirrado, alguns vão ter, aleluia, vitaminas, outros vão ter poucas coisas, outros vai nascer deformado. Então a primeira colheita tem que deixar a árvore desfrutar do seu fruto, e depois na próxima, na segunda, então você vai colher o fruto, alabaxandaraia. E também o agricultor tem que cultivar até que dê o fruto, e isso aí leva tempo, louvado seja o nome do Senhor. Mas uma vez feito isto, uma vez a laranjeira bem cuidada e ter todo o tratamento que ela precisa, e fazer esse processo de deixar os primeiros frutos morrer por si, louvado seja Deus, ela vai começar a dar fruto bom, e todo ano tu vai ter uma colheita boa, louvado seja o nome do Senhor, que perdurará vários anos colhendo daquela laranjeira. Você está entendendo? Vai dando glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Aleluia. Passe o tempo que passar, mas se você tiver paciência, se você cultivar a tua fé, se você plantar oração, jejum, palavra, aguardar em Deus, confiar em Deus, no tempo de Deus, tu vais colher os frutos que Deus tem preparado para você, tu vai colher os resultados. Então não fica ansiosa, não fica ansioso, não fica inquieto, vai chorando, vai gemendo, vai carregando a tua cruz, vai obedecendo a voz de Deus, vai plantando a palavra, vai acreditando, vai obedecendo, não olha para a esquerda e nem para a direita, e vai cultivando a tua laranjeira, que é a tua fé, que daqui a um pouco o Senhor Deus vai fazer aparecer o fruto. O fruto é o resultado das tuas orações e da tua intimidade com Deus. Epa, cara, eu conheci muitas pessoas que eles quiseram apressar o processo, e hoje estão desviados, perdidos no mundo, amarrados. Eles querem voltar para Jesus, mas eles não conseguem, porque apressaram o processo, queriam tudo de uma vez, e Deus, por misericórdia, liberou sabedoria. Mas o que adiantou a sabedoria sem a obediência? Não adianta a sabedoria, aleluia, sem obediência. Aleluia, nós precisamos, aleluia, conhecer pouco, mas este pouco obedecer muito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, não adianta eu conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, apressar o processo, fazer teologia, mas não consigo obedecer nem um terço daquilo que eu aprendi. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que é recém-convertido ou está dando os primeiros passos, é melhor você comer o feijão e arroz agora do que tu comer tudo que tem na mesa e passar mal. O Senhor Deus está dizendo: vai no teu passo a passo, vai na tua paciência, sem ansiedade, sem inquietação, deixa Deus trabalhar, que no momento de Deus você vai ver que vai acontecer tudo naturalmente, e tu não vai correr no erro daqueles que se perderam, mas tu vai ficar forte, tu vai ficar firme até a volta de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode dar glória a Deus, dá glória a Deus. Então, para tudo há um tempo determinado. Sabe quanto tempo leva para o coqueiro dar fruto? 22 anos. 22 anos. Eu estava falando ali para as irmãs que todas as árvores frutíferas são plantas que levam anos para dar o seu fruto.
mas o ser humano vai desfrutar dos frutos para a sua sobrevivência, elas vão dar um benefício para o homem. Agora perceba comigo, o coqueiro leva 22 anos, a laranjeira 10 anos e por aí vai. Labacanda plume, né? Super decanta labai. E cada planta tem que ter o seu cuidado, e a terra tem que ter o cuidado certo, para que o ínsolo não venha tirar a força da planta. Veja que para nós termos resultado, nós temos que cultivar a fé, ser obediente a Deus e se cuidar para que o veneno da contenda, do fuxico e das coisas erradas não venha contaminar o solo do nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Levanta a mão para o céu que eu vou profetizar o que Deus está me dando aqui. Glória a Deus. Deus está me dizendo que Ele quer começar a plantar dentro do nosso coração coisas boas. E nós vamos colher essas coisas boas. Só que o Senhor Deus está dizendo: tenha paciência e perseverança, não desanima. Ainda que o teu amiguinho não venha no culto, continua vindo no culto, porque é nós que precisamos do milagre, é nós que precisamos do fruto, do resultado que Deus quer nos entregar. Aleluia. Diga amém se você quer. Então perceba, coqueiro 22 anos. Mas eu estava falando ali para as irmãs, ali em casa, se não for moro lá na Rafaela, eu disse, mas pensa bem, depois de começar a dar fruto, olha o que dá para se fazer com o coco. Dá para fazer rapadura de coco, dá para extrair óleo de coco. O óleo de coco, para quem não sabe, o óleo de coco, ele faz bem para o cérebro, para o teu sangue. E o coco dá para fazer vários tipos de produto para a pele, para cabelo, para várias coisas. E a água do coco também é bom para os intestinos. E esse coco, ele vai dar benefícios para o ser humano em várias áreas da sua saúde. Mas ele só vai dar coco depois de 22 anos. Agora pode notar que toda planta que nasce rápido, ela vem, passa e não tem muitos benefícios. Como por exemplo, a moranga, a melancia, tem benefício, mas não é um benefício muito grande. Então frutos que não tem muitos resultados, logo vem e já vai. E pode notar que tudo que é ruim na natureza, que não dá para muita utilidade, é rápido. Por exemplo, o mato. O mato é rápido, que se prolifera, que cresce, que se espalha. Enfim, pouca coisa se dá para aproveitar do mato. A única coisa que eu posso ter um entendimento assim, de que vale a pena alguma coisa, é a grama para a vaca ou para os animais que comem grama. Mas não tem muita utilidade a não ser para isto. Então perceba, mato, coisas ruins, se prolifera bastante e cresce rápido e logo já desaparece. Aleluia! E Deus falava comigo nessa palavra sobre como eliminar as coisas ruins da nossa vida. Porque se a gente plantou coisas ruins através de decisões erradas que a gente tomou, se tem como eliminar isso da nossa vida, arrancando a plantação que a gente fez. De que maneira nós vamos destruir isso, o mato seco, tacando-lhe fogo? Louvado seja o nome do Senhor, porque o fogo vai eliminar o mato seco, mas não vai destruir a terra, porque o fogo faz parte da natureza. Mas se tu largar produto químico naquela grama, vai contaminar a terra, e a terra não vai produzir os sais minerais que precisava. E Deus está dizendo, aleluia, que para nós destruir as coisas ruins da nossa vida, nós temos que se encher do fogo do Espírito Santo, nós temos que se encher da presença de Deus, nós temos que dar liberdade para a palavra de Deus, que é o antídoto, e ela vai matar tudo aquilo que é de ruim na nossa vida. Não entendeu? Vou te explicar. Se outra hora nós era orgulhosos, agora com a humildade de Deus nós vamos matar o linço do orgulho. Aleluia. Se outra hora nós vivíamos murmurando e se queixando da vida, agora nós vamos orar e adorar e Deus vai dar vitória. Alabracandaraia. Se outra hora nós éramos duvidosos e incrédulos, agora nós vamos crer na Bíblia e vamos confiar que Jesus tem poder para fazer milagre, e vamos obedecer o Evangelho. E obedecendo o Evangelho, todo o mato
vai destruir na nossa vida. Alô, Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus. Ou seja, tudo que aconteceu de ruim conosco lá no passado, nós vamos matar de que maneira? Através da obediência à palavra. Glória a Deus. Eis o segredo da vitória. Tem gente que não gosta dessa palavra obediência, né? Tem como um fardo. Mas é a obediência que vai te levar ao caminho da vitória. Está entendendo? Quer ver que tudo tem obediência? Se um professor de música me ensinar violão e eu não seguir as técnicas que ele está falando, eu nunca vou chegar a tocar violão. Então tem que ter obediência. Mesma coisa o cara que vai me treinar para dirigir o carro, né? O rapaz lá, o instrutor que vai instruir lá para dirigir o carro. Se eu não seguir o que ele está falando, eu não vou dirigir. Eu vou dirigir mal e ainda vou tomar multa, né? Eu não vou passar no examinador e eu tenho que cumprir certinho a baliza, o percurso, tenho que fazer tudo certinho, obedecer ele para que eu possa ser aprovado na carteira. E assim é na vida também. Se você atravessar o sinal vermelho com os carros andando, a culpa não é do motorista, a culpa é tua que infringiu a lei e não foi obediente. Então veja, a obediência está em tudo. É a mesma coisa para ver a glória de Deus. A Bíblia diz: quem crer em mim, nas minhas palavras, tem a vida eterna. E a Bíblia diz: Marta, não te hei dito que se creres verás a glória? Então veja, para que as coisas aconteçam eu tenho que ter a obediência. Se tu crer, tu vai ver a glória. Então quem adorar com vontade nessa noite vai ter a presença. Quem der liberdade ao Espírito vai ter a presença. Quem obedecer o que Deus está falando vai ter sucesso na vida. Louvado seja Deus. Amém, glória a Deus. E olha o que acontece quando a gente é rebelde. Eva se rebelou contra Deus e deu ouvido à serpente. Obedeceu o diabo e desobedeceu a Deus. Porque não tem como tu ficar nas trevas e à luz ao mesmo tempo. Ela obedeceu Satanás e desobedeceu a Deus e se deu mal. Glória a Deus. Veja, mas a Bíblia diz que pela obediência de um homem só, quem? Jesus, muitos foram chamados para a salvação. Através da obediência de Jesus, Jesus proveu a salvação para os seres humanos. Se não fosse a obediência de Jesus, nenhum de nós teríamos direito à salvação ou perdão de Deus. Deus teria nos condenado já ao fogo eterno. Mas por causa da obediência de Jesus, porque desde cedo ele plantou a obediência. A Bíblia diz que Jesus era um menino obediente e ele seguiu à risca a lei e cumpriu tudo que o Pai mandou. E porque ele cumpriu tudo que o Pai mandou, a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou e a morte não pôde segurar Jesus no inferno, porque Jesus obedeceu tudo que o Pai mandou. Aleluia. Aleluia. Levanta a mão que eu vou profetizar de novo. Glória a Deus. Todo aquele que fazer tudo que o Pai mandar e obedecer tudo que o Pai mandar, se prepara, porque tem bênção de Deus chegando para a tua vida. Tem respostas de Deus chegando para a tua vida. O nó cego Deus vai desatar, a tranca Deus vai quebrar, as trevas Deus vai dissipar. Aonde tinha morte vai entrar vida, aonde tinha luta vai entrar vitória. E a árvore que não estava dando fruto vai começar a dar fruto, porque tudo que nós obedecer que o Pai mandar, Ele vai ficar alegre e vai nos honrar na terra. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Quem planta colhe, seja bom ou ruim. Alabaxando e canta alabacéria. Aleluia. E a Bíblia diz aqui que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, não te estresse, não fique ansioso. Vai na paciência, na perseverança. Esses dias atrás, olha só que mistério, irmãos. Eu creio que todo mundo tem esse pensamento na igreja. Quem é pobre tem esse pensamento. Olha só, eu fiquei pensando, por que os ímpios prosperam e os crentes às vezes não prosperam? E a gente fica se perguntando, poxa, eu sirvo um Deus poderoso, eu sirvo um Jesus que ressuscitou, eu creio no poder do Evangelho, eu creio no poder da palavra. Por que nós sofremos tanto assim? Por que o justo sofre tanto? Jesus disse, irmão, que os filhos das trevas são mais sagazes que os filhos da luz, porque a gente deixa tudo para Deus, né? A gente quer entregar tudo para Deus. Tem coisas que Deus vai fazer, lógico, mas tem coisas que é para mim e para você fazer.
E eu perguntava a Deus, Deus, por que a gente não se torna pessoas ricas, poderosas? Eu queria tanto, por exemplo, ter condições de quem sabe até assalariar o Robson para ele viver do Evangelho, ganhar as almas para Jesus, né? A gente tem esses sonhos, esses projetos de prosperar e ter muita riqueza. E até eu cheguei para minha esposa e disse assim, ô Roselane, eu tentei descobrir por que Jó era um homem próspero. Ela disse, olha, a Bíblia diz que ele era reto, temente a Deus, se desviava do mal e era íntegro. Ela me disse que o fator de Jó ter aquela prosperidade eram essas 3 características na vida de Jó, essas qualidades. Ele era homem reto, sincero, temente a Deus e se desviava do mal. Daí eu fui obrigado a discordar dela, porque eu vivi um período na minha história que eu andei no estreito com Deus de santidade e ainda continuava pobre, dependendo de ajuda. E eu disse, eu descreio disso, porque Jesus era filho de Deus e Jesus, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. E para que homem mais reto do que Jesus? E Jesus diz a Bíblia que ele era homem de dores, né? Ele era servo sofredor, e a Bíblia diz que ele nasceu numa manjedoura, ou seja, ele nasceu num ambiente pobre, e ele era um homem tão sofrido, homem de dores, que quem olhava para ele não achava beleza ou formosura. E Jesus era tão comum entre os discípulos que Judas teve que dar um beijo para identificar quem era Jesus, porque Jesus não era um homem assim bem vestido, ele não tinha um perfil assim de um rei, ele era um homem simples e humilde. E eu fiquei pensando, por que Jesus não era rico? Aleluia. Algumas respostas Deus me deu, porque a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por todos os sofrimentos que uma pessoa passa para entender o ser humano e como sumo sacerdote interceder a Deus por nós. Então eu tenho uma boa notícia, Jesus sabe da minha dor e da tua dor, Jesus sabe tudo que você está enfrentando e Ele está dizendo, eu estou intercedendo ao Pai por você. E tanto é que Deus está me usando essa palavra para te encorajar a ter vitória e sucesso na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê que vai ter vitória? E eu fiquei indagando o sucesso de Jó, a vitória de Jó. E aí Deus me deu a resposta. E Deus me disse, não era pela integridade dele, meu servo. Diante de mim nenhum homem vai ser 100%. Por mais bom testemunho que dê, a pessoa não vai conseguir me agradar por completo na carne, porque nós somos sujeitos a ele. Perfeição nós vamos adquirir no dia do arrebatamento. Lógico, não vamos se atirar nas cordas, deitar na rede do conformismo e deixar tudo para Deus, não. Deus também quer bom testemunho da gente. Deus quer esforço da nossa parte. Deus quer melhoras espirituais na nossa vida. E Deus espera que a gente seja um crente mais avivado, um crente mais fervoroso, mais santificado, mais honesto possível, em nome de Jesus. Deus quer isso para a nossa vida. Mas eu li em Eclesiastes e Deus me deu a resposta. Olha a resposta. A vitória não é nem do sábio e nem do ignorante. Quem é um ignorante é aquele que tem falta de conhecimento, o tolo. A pessoa que não tem estudo, a pessoa que a mente é fechada, aprendeu só a cortar lenha e comer arroz e feijão e se criou na pobreza e acha que tendo só ovo frito na mesa já está bom para ele, porque a mente dele está fechada para várias outras coisas, né? A Bíblia diz que a vitória não é do sábio e nem do ignorante, nem do ligeiro e nem daquele que vai na marcha lenta. E eu pensei, então, a vitória não é de quem tem faculdade, a vitória não é de quem é pobre e nem rico. Então a vitória é de quem? Daí ali no versículo de Eclesiastes diz que a vitória, a bênção, a grande bênção, a vitória depende do tempo e da oportunidade que Deus dá para cada um. Está entendendo? Se Deus abrir a porta, se Deus te der uma oportunidade de ficar rico e você souber entrar pela porta que Deus está abrindo e detectar, esse é o momento de eu prosperar, e entrar por esta porta de Deus vai te levar ao sucesso, e tu soube detectar, tu soube aproveitar a oportunidade que Deus te deu. Então Deus é quem vai criar meios e maneira para que tu chegue na vitória. E tudo depende do tempo. O que quer dizer? Deus dá tempo e dá oportunidades.
tanto para o rico como para o pobre. Está entendendo? Então a vitória depende do tempo e da oportunidade. Aí eu me consolei, daí eu entendi. Ah, Senhor, entendi. Então fui eu que desperdicei várias oportunidades que o Senhor me deu, dando ouvido a crentes carnais que não entenderam a revelação que Deus tinha me dado, e porque eu acreditei em um ser humano falho, eu me dei mal e sofri muitas provas e passei por escassez de coisa, por dar ouvido a crentes carnais e murmuradores. Porque tem gente, irmão, que ele não agrega nada na tua vida, e você dá ouvido a ele, você vai só se desanimar. Agora, se você ouvir a voz de Deus e der crédito à revelação de Deus e seguir o foco que Jesus traçou para a tua vida, quando chegar o tempo de Deus na tua vida, é a oportunidade que Deus vai te dar, com certeza tu vai ter o milagre, tu vai ter o sucesso, a bênção vai chegar, e quem sabe todas as tuas dívidas vão ser resolvidas e Deus vai dar vitória. Vamos colocar de pé? Alabaganda é plomanai. E aí eu fiquei muito alegre. Agora eu estou esperto, né? Estou sensível ao Espírito. Quando surgir uma porta aberta, quando surgir a oportunidade de Deus, a gente tem que entrar. Está entendendo? Só um breve testemunho para vocês entenderem o que eu quero chegar. Uma vez eu cheguei para o irmão e disse assim: irmão, eu estava pensando, eu era pregador itinerante na época, e eu estava no auge do meu ministério. Deus me usava muito em coisas sobrenatural, e Deus tinha me dado uma unção muito forte naquela época. Eu pregava por tudo que era lugar, tipo esses pregadores de leões, e eu acabei adquirindo uma fama por causa disso. E Deus me soprou o meu nome, que as pessoas me procuravam para orar, porque tudo que eu orava Deus respondia, mas era Deus querendo sustentar o meu ministério para mim poder levar o evangelho. E sabe o que aconteceu? Eu cheguei para o meu irmão e disse assim: olha, irmão, estava pensando, eu vou gravar CD e DVD para os crentes que têm televisão. Na época era pecado ter televisão em casa. E o que acontece? Eu não tenho porque eu não quero ler a Bíblia Sagrada, mas quem sabe usar, amém. Olha só, e na época era pecado ter televisão. E eu disse: olha, já que os crentes gostam de assistir televisão, eu vou gravar DVD e vou vender os DVD para os crentes se edificar com a palavra de Deus, e CD para aqueles irmãos que não têm televisão e gostam de escutar a pregação em casa. Aleluia! E vou gravar CD e DVD, e com o dinheiro que eu ganhar desses CDs e DVD, eu vou pegar e vou matar a fome dos meus filhos, vou vestir a minha esposa, vou pagar as minhas contas, vou suprir as necessidades. Enquanto isso eu vou pregar o evangelho. O irmão chegou para mim e disse assim: não faça isso, irmão Gerson, porque senão o senhor vai estar vendendo a palavra, e a Bíblia diz que de graça recebemos, de graça dai. Ali ele me deu um nó na cabeça, e eu fiquei pensando: mas como pode? Os outros irmãos vendem CD e DVD e eu não posso, se eu vender eu vou para o inferno. E fiquei naquela, titubeando, e enfim, desisti de fazer aquele intento. E o tempo passou, e sabe o que acontecia, Alessandro? Os meus filhos, na frente da igreja, vi os irmãos comprando pastel para os seus filhos, e eu olhava e dizia para o Israel, na época era um toquinho de jeito, eu dizia: meu filho, ora a Deus que Deus vai providenciar, teu pai está desempregado, teu pai vive por fé, e tu sabe que o pai faz a obra de Deus, vamos orar que Deus vai mandar. E os irmãos viam e não ajudavam meus filhos. Eu ficava constrangido por não estar trabalhando, só fazendo a obra de Deus, e eu ficava ali naquela luta espiritual, não querendo contar para ninguém a minha necessidade, porque eu estava acreditando que Deus ia fazer. E olha o que aconteceu, e por várias vezes meus filhos pediam as coisas, e eu não tinha para dar, e aquilo era como se fosse um tapa na minha cara, por não conseguir as coisas, e a minha mulher trabalhando fora, sofrendo comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o tempo passou, e o que aconteceu? Foi então onde Deus falou comigo e disse assim: meu servo, não, tu não ia vender a minha palavra, não, a minha palavra é a minha palavra, mas a produção da matriz do CD, o trabalho da gravação, o trabalho lá
da pessoa da gravadora, isto tu ia ter benefício, porque é um trabalho de gravadora, e tu ia ter a teu sustento, mas porque tu deu ouvido àquela pessoa, tu deixou de ter uma oportunidade de prosperar e ter vitória para teus filhos. Pregar o evangelho é bênção, irmão. A gente vai orar, mas a gente não vive só de fé, a gente vive das obras também. Aleluia. Falar sobre amor é fácil, mas Deus quer ver eu e você visitando as pessoas, se condoendo com as pessoas. Deus quer ver nós sentindo compaixão e botando a mão no arado, tá entendendo? E Deus estava me dando uma oportunidade para mim ser bem sucedido e continuar fazendo o trabalho que Deus tinha me dado, de fazer a obra de Deus em tudo que era lugar, pregando os cultos ar livre, nas casas, nas igrejas, em vigília, em consagração, e dando assistência espiritual para as pessoas. Mas porque eu dei ouvido a uma pessoa que não teve discernimento, eu acabei perdendo a oportunidade. Foram outras oportunidades de projetos que eu tinha, e eu relatei para os outros, e os outros, por não acreditar, botaram tropeço e murmuração naquilo que eu estava falando, e eu acabei deixando de entrar pelas oportunidades que Deus tinha me dado. Aí depois eu passava por prova e achava que Deus estava me provando. Não, é porque eu não soube detectar o momento da oportunidade de Deus. E Deus está dizendo: eu vou começar a abrir oportunidades para você, eu vou começar a abrir tempos para você. Não dê ouvido aos críticos, segue aquilo que Deus está revelando para você, e com certeza você vai chegar na vitória, no milagre. Quem está entendendo, diga amém. E vai plantando fé, vai plantando obediência, que Deus vai te dar a vitória, amém? Só quem crê que o que nós vamos orar hoje aqui, Deus vai responder na tua vida, vem para frente. Só os que creem. Alabacanda é plomo. E pode ter certeza, irmão, eu não tenho tempo de dúvida, experiência própria. Pode ter certeza que o que tu plantar na vida de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus que tu sabe que teme a Deus, tu está plantando num lugar fértil. Pode ter certeza que tudo aquilo que tu fizer por alguém que é ungido, que não brinca com a salvação, tu está investindo no banco do céu. E tudo aquilo que tu plantar de bom, o teu esforço, a tua honestidade, a tua fé, a tua obediência, a tua submissão ao teu pastor, tudo que tu plantar de bom, olha, se tu não colher, eu rasgo essa Bíblia e nunca mais prego o Evangelho. Nunca mais. Por quê? Porque a Bíblia diz: tudo que nós plantar, nós vamos colher. E se nós obedecer a Deus e cumprir com esse livro aqui, e entrar pelas oportunidades que Deus vai nos dar, e seguir a revelação de Deus, pode ter certeza, eu vou te ver melhor daqui a 1 ano, 2 anos, e ainda tu vai dizer: valeu a pena ter obedecido aquele conselho, pastor. Hoje eu estou bem, Deus me deu vitória. Amém. Quem crê, levanta a mão e diga amém. Amém. Senhor amado Deus e eterno Pai, estamos aqui, ó Deus, no altar. Estamos aqui, ó Pai, acreditando nessa palavra. Muitos estão aqui, ó Pai, cansados. Deus de maravilha. Deus eterno, muitos estão aqui cansados. Eu tenho certeza que tem irmãos aqui cansados da mesma luta, Pai. Eu tenho certeza que tem homens aqui sofrendo na alma, lutando no espírito, porque as coisas não se resolvem. Eles pelejam, são trabalhadores, são pessoas esforçadas, Pai. Mas sempre acontece algo para tentar impedir a vitória. Sempre algo acontece para frustrar o teu servo e a tua serva. Sempre o diabo manda algum demônio e algo acontece para tentar desfalecer o teu filho, para que ele fique desacreditado da Bíblia, para que ela fique desacreditada da palavra, e ela venha pensar: não vale a pena, eu acho que não vale a pena, eu acho que eu não vou conseguir. Rabacanda é plomine sépria. Mas o Senhor está me revelando, Deus, aleluia, para nós não ser ansiosos e inquietos, porque isso vai nos matar. Nós temos que ir no passo a passo, mas obedecendo, crendo, perseverando, e ser sensível ao Espírito Santo, e detectar o momento do tempo e da oportunidade de Deus na nossa vida. Arabacandarai. E tudo que nós plantamos de ruim, Pai, nós vamos vencer isso aí. Nós vamos superar isso obedecendo a Tua palavra. Nós vamos dar a volta por cima, Deus. Nós vamos
esse mato do diabo. Isto vai morrer para que dê lugar às plantas que o Senhor está plantando em nós. A planta da bênção, a planta do amor, a planta da misericórdia, a planta das bênçãos de Deus, da graça de Deus. Pai eterno, eu estou sentindo que o Senhor está trocando o coração de alguém aqui, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ajuda este homem a vencer isto, a superar este desafio. Eu quero crer, Deus, que ele vai dar o testemunho. Eu quero crer que ela vai dar o testemunho. Eu quero crer, Deus, que as oportunidades vão chegar. Uracana machandaraia, orianda labasterga mandeleplo. O inimigo está tentando te prender, minha irmã. Ele quer tentar te sufocar. Ele quer botar duas algemas nas tuas mãos e nos teus pés. Ele quer te desanimar com isso que aconteceu. Mas o Senhor Deus está dizendo: não desanima. Prossiga, vai em frente, luta, persevera, continua plantando coisas boas. E no tempo de Deus tu vai colher. Deus vai fazer a tua terra produzir. Aleluia, vai dando glória a Deus e agradecendo a Jesus. Deus, em teu nome santo, libera sobre a tua filha, libera sobre teu filho, sobre o teu escolhido, Pai. Eita, que mistério, vai dando glória aí. Está descendo carta de resposta aqui. Está descendo algo sobrenatural. Vocês não estão enxergando, mas algo está acontecendo dentro de vocês sem vocês perceberem. Algo sobrenatural está vindo sobre a vida de vocês aqui. Labacando é